Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo AmazonSat. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante polêmico e que vem mexendo com o país de norte a sul. É a proposta de emenda à Constituição de número 37, que tira o poder de investigação do Ministério Público Estadual e também do Ministério Público Federal. Quem vai conversar conosco aqui é a doutora Jussara Por Deus, que representa o Ministério Público, é promotora do Ministério Público, e também ainda o delegado Raimundo Pontes Filho, que é o vice-presidente da ADEPOL. Doutora Jussara Por Deus, o que é a PEC 37 para a gente explicar para quem está ouvindo falar desse projeto pela primeira vez? Boa noite, Elias. Boa noite aos telespectadores. Boa noite ao meu amigo Pontes. Bom, a proposta de emenda constitucional 37 é uma proposta que retira o poder investigatório não apenas do Ministério Público, mas de outros órgãos também, como, por exemplo, os tribunais de contas, o COAF, o Banco Central, as CPIs, ou qualquer órgão mesmo administrativo que faça investigações, como, por exemplo, o IBAMA. Então, as provas colhidas a nível administrativo não poderiam mais ser utilizadas como provas em juízo a partir do momento que essa proposta de emenda constitucional dá exclusividade de investigação às polícias civil e federal. Delegado Pontes Filho, como nasceu a PEC 37, já que a ADEPOL é a favor? A ADEPOL, eu gostaria de cumprimentar primeiro a ti, Elias, a minha colega, e que eu admiro a atuação dela, assim como de vários membros do Ministério Público, colegas nossos no combate à criminalidade e sempre lutando a favor da segurança, né, e da cidadania. Então, eu cumprimento em nome dela também o Ministério Público, que a gente reconhece como uma instituição da mais alta relevância nesse contexto. A nossa visão da PEC é que ela é uma PEC que vem esclarecer as atribuições dos órgãos. Ou seja, ela diz o óbvio, na verdade, quem investiga é a polícia, em termos de investigação criminal, porque a Constituição ela assegura ao Ministério Público o inquérito civil, né, a própria ação civil pública, e ela permite que o Ministério Público mantenha o seu poder de requisitar todas as diligências, requisitar a instauração do inquérito. Então, na nossa forma de ver a PEC, ela vem fazer parte de um processo de clareamento das atribuições, que é parte de todo o clareamento e o desenvolvimento da democracia, das instituições democráticas, na medida em que ela, ao trazer isso, qual é a importância disso? Ela permite realmente levar a sério o debate sobre a estrutura da polícia. Então nós temos essa visão de que a PEC 37 ela contribui para esse esclarecimento sobre as atribuições dos órgãos e ao mesmo tempo traz a necessidade do debate sobre a estrutura da investigação no Brasil. Doutora Jussara Por Deus, a senhora acha que a PEC 37 ela deturpa a função do Ministério Público que foi pensada e consolidada com a Constituição de 88? Bom, a nosso ver, a PEC 37, ela fere inclusive o regime democrático, porque como o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, passou a ser guardião da Constituição, do regime democrático e dos direitos individuais indisponíveis, é obrigação do Ministério Público combater a corrupção e o crime organizado. Então, a Organização das Nações Unidas, ao prever em tratados internacionais o combate à corrupção e o combate ao crime organizado, prevê expressamente a investigação pelo Ministério Público. E esse tratado internacional, o Brasil é signatário dele. Então, há uma normativa internacional no sentido de que o combate à corrupção, que é o mal do século, ele deve ser feito por o máximo de organismos que tiver. Não é só o Ministério Público, todo mundo deve investigar, a população deve investigar, que é o fiscal do dinheiro público, os jornalistas devem investigar, que essa PEC acaba com jornalismo investigativo também, já que vai dar exclusividade à polícia. Então,
A polícia, que nós respeitamos muito, já tivemos parcerias excelentes em muitos trabalhos, mas infelizmente no Brasil a polícia ela não tem estrutura para investigar determinados crimes, sobretudo com relação à corrupção, porque ela é subordinada ao Poder Executivo, que não é o caso do Ministério Público. Então, como é que a polícia vai investigar os seus superiores hierárquicos? E se a corrupção for dentro da Secretaria de Segurança? E se a corrupção for dentro do governo do Estado? E se a corrupção for dentro da Presidência da República, como é que a Polícia Federal vai investigar? Então, o Ministério Público, como não é hierarquicamente subordinado, ele tem mais condições de atuar nesses crimes de corrupção, crimes organizados, crimes praticados pela própria polícia, alguns casos onde há omissão policial, que eu não estou dizendo que é o caso aqui do Amazonas. Aqui no Amazonas o problema é no interior do estado, onde a maioria dos municípios não se tem um delegado de carreira, não se tem um delegado formado em direito, graduado em direito, e geralmente esses delegados são indicados pelos prefeitos e vivem subordinados economicamente muitas vezes, porque muitas vezes esses delegados são da Polícia Militar, vivem em casas cedidas pelo prefeito, com alimentação paga pelo prefeito. Então, como é que eles vão investigar crimes de corrupção na prefeitura que botam a gasolina na viatura, que dá a sua alimentação, que dá a sua casa, né? Que é a mesma situação do Nordeste, né? Onde no Nordeste 80% das ações penais são de investigação do Ministério Público. Então vejam que nos locais mais pobres ou nos locais onde se é menos estruturado, é justamente o Ministério Público que faz as investigações, e a maioria das ações são oriundas de investigações do Ministério Público. Aqui no Amazonas, a senhora pontua algum caso em que a ação do Ministério Público ela foi preponderante? Sim, nós tivemos um caso, eu estava entrando no Ministério Público ainda, um caso onde havia a chamada caixinha dos procuradores fazendários, não sei se o senhor se lembra disso, na Secretaria de Fazenda. Inclusive, essa investigação do Ministério Público redundou na extinção desse cargo, na extinção do cargo de procurador da Fazenda. Então, os procuradores que passaram a atuar na Secretaria de Fazenda a partir de então foram os procuradores do Estado e não procuradores próprios de lá, que tinham essa caixinha e cobravam propina lá dentro da Secretaria de Fazenda. E foi uma das primeiras investigações do Ministério Público do Estado do Amazonas, onde teve uma repercussão bastante grande, porque inclusive responsabilizou o próprio secretário de Fazenda, não diretamente, mas porque tinha conhecimento e não tinha tomado nenhuma providência. Doutora Jussara Por Deus, vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco ainda discutindo sobre a PEC 37.